e estou aqui para compartilhar com vocês conhecimentos sobre desenvolvimento infantil com base na arte-educação, na neurociência e na psicomotricidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como utilizar o hiperfoco para ajudar no desenvolvimento da criança autista. Vem? O que é o hiperfoco? O hiperfoco é o interesse que a criança tem por um objeto específico, por um personagem específico, por um tema específico, como por exemplo animais ou plantas. A criança tende a se fixar nesses objetos, a ter uma relação quase que obsessiva com eles, e isso acaba restringindo a capacidade dela de comunicação e também de aprendizagem, porque onde não há esse objeto, ela tende a não se interessar. Um exemplo é as crianças que gostam muito de dinossauro. Tem várias crianças que têm como hiperfoco os dinossauros. Se não tiver dinossauro, essa criança não presta atenção naquilo que está sendo dito, que está sendo mostrado. Então é algo que acaba limitando bastante a vida dessas crianças. Porém, também é algo que pode ajudar muito no processo de desenvolvimento das crianças, uma vez que é o lugar onde está o prazer dela, onde ela se sente potente, o assunto que ela domina. E esse processo do prazer, ele é muito importante para a aprendizagem significativa. Então, eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos de como a gente pode inserir algumas atividades dentro desse processo do hiperfoco para que a gente consiga aos poucos ir flexibilizando esse hiperfoco e ao mesmo tempo trabalhar com a criança os conteúdos que a gente necessita trabalhar. E isso a gente faz a partir de uma estrutura, que é perceber primeiramente em qual fase do desenvolvimento a criança está, no sentido do brincar. Então a gente vai perceber se essa criança ela já tem um brincar simbólico ou não, se o brincar dela envolve a exploração motora, se esse brincar simbólico, caso ela tenha, se ele é um jogo projetado, ou seja, um jogo que ela faz com as mãos, imitando ali as vozes dos personagens na mão dela, ou se é um jogo pessoal, onde ela é a coisa. E aí a gente vai olhar para isso e a partir disso a gente vai ver o que a gente precisa trabalhar com essa criança e vai inserindo os conteúdos a partir do processo de brincar que ela desenvolve. Um exemplo disso: uma criança, por exemplo, que não desenvolveu ainda as habilidades motoras básicas e ela tem fixação por letras. Eu posso usar a letra como um motivador. Então eu faço ali uma atividade onde ela precisa se rastejar, por exemplo, que é uma atividade de locomoção básica, mas muitas crianças não têm coordenação para esse rastejar, e eu coloco lá na frente e ela precisa passar por esse percurso para alcançar essa letra. Então eu vou usando essa letra como motivador para o engatinhar, para o rolar e para as outras habilidades que eu preciso ensinar a ela. Um outro exemplo pode ser, por exemplo, carros. A criança tem fixação por carros e aí ela ainda não desenvolveu a percepção de espaço, então eu vou fazer um jogo com ela escondendo carrinhos, né, numa medida ali do desenvolvimento dela que ela consiga encontrar, e vou brincar com ela de procurar esses carros pelo espaço. Se a criança precisa fazer uma atividade de equilíbrio, eu vou colocar esse carro lá no final da minha ponte para que ela vá buscar esse carro. E se a criança gosta muito de futebol, por exemplo, e ela precisa, aí a gente precisa trabalhar com ela o reconhecimento de letras, a gente pode reconhecer, por exemplo, as letras na camisa dos jogadores. A gente pode fazer atividades de pareamento a partir das cores dos times, das camisetas dos times. A partir desse processo de ler o estágio de desenvolvimento do brincar da criança, ver o que ela precisa e ir inserindo esses conteúdos a partir do hiperfoco dela, vai ajudando ela a se desenvolver, a ampliar esses horizontes, porque a gente começa ali pareando os carrinhos das mesmas cores.
Aí a criança geralmente fica muito feliz quando ela consegue fazer as coisas certas, quando tem aquele momento da comemoração, do reforço social e tudo mais. Aí a gente começa a falar, então, já que você reconheceu esses carrinhos, vamos ver agora se a gente consegue colocar aqui animaizinhos da mesma cor em cima desses carrinhos, né? Então a gente já usa o carrinho mais os animais em cima do carrinho, ou dentro do carrinho, por exemplo. A gente vai inserindo outras coisas dentro deste universo da criança e vai ajudando ela a flexibilizar. Por quê? Porque o hiperfoco ele é um processo ali de muito prazer, ele causa muito prazer quando a criança está lidando com ele. Então a gente precisa aprender a utilizá-lo ao nosso favor. E nós que somos as pessoas que estamos lidando com essas crianças, precisamos ser flexíveis. Não dá pra gente olhar e falar, ah, mas ele não quer, mas ela não quer fazer outra coisa, ela só quer fazer isso. A gente precisa ter paciência, a gente precisa ter uma percepção de tempo. Esse processo da flexibilização não vai acontecer da noite para o dia. A criança também não vai aceitar a inserção de outros conteúdos dentro desse brincar da noite para o dia. Por quê? Porque ela não tem a flexibilidade cognitiva, nós temos, ou precisamos desenvolver mais, mas é importante a gente ter essa percepção. E uma outra coisa ainda é que o hiperfoco é uma ferramenta de vínculo afetivo. A gente, quando encontra alguém que gosta das mesmas músicas que a gente, que conversa dos mesmos assuntos que a gente se vincula rápido, a gente se sente muito feliz, e com a criança é a mesma coisa. Então, quando a gente pega esse hiperfoco e traz para o nosso momento de trabalho com a criança, a gente traz para ela motivação, ela se sente acolhida, ela se sente aceita, e isso tudo é muito bom para o desenvolvimento dela. Então, para além das atividades que eu citei aqui, né, das sugestões de atividades, eu também trago essa reflexão, né, da importância que tem a gente dividir o interesse com a criança, a gente acolher esse interesse, primeiramente, analisar como que a gente pode ir inserindo os conteúdos a partir desse interesse dela, para a gente ir flexibilizando aos poucos. Esse processo da flexibilização, ele dura meses, ele é algo que vai ali demorando um tempo para a gente conseguir. É importante que a gente tenha essa paciência de trabalhar com a criança a partir do tempo dela, e à medida que ela vai ampliando a capacidade dela motora, os jogos simbólicos, e que a gente vai conseguindo inserir mais conteúdos, a gente vai diminuindo aos pouquinhos o contato com o hiperfoco. Ela vai adquirindo novos interesses e a gente consegue ter aí um processo de ampliação desses horizontes. Neste vídeo eu falei para vocês um pouquinho sobre o que é esse hiperfoco e dei aí algumas sugestões de atividades que vocês podem fazer para ajudar essas crianças a irem flexibilizando um pouco esse hiperfoco, mas trabalhar a partir dele. Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Se esse conteúdo fez sentido para você e ajudou na sua trajetória, deixa um likezinho aqui para que mais pessoas possam acessar, uma vez que quando a gente dá um like o YouTube entende que esse conteúdo é importante e distribui para mais pessoas. Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações de quando houver novos vídeos, porque vai ter novos vídeos. E se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, alguma contribuição, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ver e vou comentar também, com certeza. É isso, um beijo e até o próximo!